A reportagem de hoje da série sobre adoção, que estamos apresentando nesta semana, vai mostrar a relação dos cuidadores com as crianças e adolescentes que vivem nas casas de acolhimento de Passo Fundo. O convívio diário cria vínculos de amor e respeito. E quando essa relação diária acaba, o que fazer? Veja agora na reportagem da Gisele Borba e do Michel Sanderi. A espera é longa, já dura 7 anos. A adolescente veio para esta casa de acolhimento quando era uma criança, de 9. Agora já perdeu a esperança de ser adotada por uma família. Estuda para ser aprovada na Escola Militar de Passo Fundo. Em 20 anos, apenas um adolescente que passou por aqui foi adotado. E quando chegam aos 18, não tem outra escolha. Deixam a casa. Ainda são acompanhados por um tempo, mas precisam conquistar a autonomia. Com 14 anos, a gente já começa a inserir nos programas de aprendiz, de jovem aprendiz. Normalmente a gente dá 30% do que eles recebem mensalmente e o restante é guardado para depois, quando eles fizerem 18 anos, eles terem uma renda. Com 17 anos, a gente começa a fazer um plano de desligamento. Então, a gente insere aqueles que já passaram por todos os processos de aprendiz, a gente já pensa num outro tipo de emprego, num outro tipo de vinculação no mundo do trabalho. E a gente monta um local para eles ficarem, se eles não tiverem nenhum familiar, nenhum parente, nenhuma pessoa de referência fora da casa. Aqueles que não têm ninguém, então a gente aluga um local, a gente auxilia a alugar um local para morar e montar esse espaço para ele poder morar depois dos 18 anos. E ainda assim é acompanhado por um tempo pela equipe técnica da casa, depois passa para os CRAs. As crianças e adolescentes acabam sendo adotados pelo coração dos cuidadores. Elizabeth é assistente social há 20 anos. Pinta unhas, participa da organização da casa, ajuda nos temas da escola. De artes, então vamos tentar fazer? Vamos lá. Quando nós começamos a trabalhar nas casas, sempre nos passam que a gente não pode se apegar. Mas assim, é muito difícil isso, né? Isso não existe, a gente realmente se apega. Né, no longo dos meus 20 anos nessa área, eu tenho adolescentes que hoje estão em outros estados e que vêm passar as férias na minha casa. Só nesta casa, 21 profissionais se revezam nos cuidados, 24 horas. Lidar com as rotinas do espaço é tarefa fácil. Difícil é lidar com as características de cada um. Essa garrafa é um dos objetos pessoais de uma das adolescentes que moram aqui na casa. Aqui dentro tem 25 poesias que ela escreveu. Eu pedi para que ela lesse uma delas, mas ela falou, não, são histórias muito tristes. Ela gosta de escrever, a colega gosta de dançar, o outro colega gosta de jogar videogame, cada um tem a sua característica, o seu gosto, o seu jeito de pensar, de sentir as coisas, além, lógico, da história trágica de vida que cada um deles enfrenta. E lidar com essas diferenças nas características de cada um é um dos maiores desafios dos cuidadores da casa. Nem todos reagem da mesma forma diante da mesma situação. E entender isso é muito difícil, porque a gente tem a tendência de generalizar, de criar uma regra, de criar uma situação que vale para todo mundo. É muito mais prático lidar dessa forma. Só que isso não funciona, isso tende a não dar certo. Então a gente tem que parar para pensar, às vezes, que cada um é diferente. E cada um tem uma história. E cada um tem uma história. E cada um merece ser tratado da maneira específica para ele, não como trataria uma outra pessoa. Difícil também é lidar com o carinho, com o amor que ficam depois que as crianças ou adolescentes se vão, adotados ou para a vida por conta própria. É como os nossos filhos, a gente cria, a gente educa e depois eles vão para o mundo. Então a gente realmente faz isso, tenta fazer isso com eles. Por mais que não tenha essa figura de ser mãe, que nós não somos, mas a gente vibra junto quando eles arrumam um emprego, né? Quando eles terminam um curso, quando eles estão fazendo alguma coisa assim que eles estão se realizando, né? Então realmente assim o vínculo faz parte do nosso trabalho. Eu creio que quem não tem isso, né, não consegue ficar realmente. Depois de insistir um pouco, a adolescente que não queria mostrar o poema
aceitou me falar 2 frases. São essas: dói saber que quem deveria te proteger é quem mais te machuca. Dói saber que você transborda sentimentos, mas é só solidão. E amanhã a gente vai saber como é o processo legal de uma adoção.